é Débora e o nosso grupo, então, escolheu o assunto da análise cinemática da marcha em pacientes portadores da doença de Alzheimer. Então, a doença que a gente escolheu e que estudamos atinge todos os músculos, mas principalmente os membros inferiores, no qual no vídeo vamos focar mais neles. Então, o que é a doença de Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa progressiva que provoca demência. É decorrente de uma disfunção cerebral, afetando inicialmente o centro de memória de curto prazo, ocorrendo a perturbação de múltiplas funções, tanto cognitivas quanto motoras. Além da diminuição cognitiva, apresentam também alterações motoras, como, por exemplo, a instabilidade postural, caracterizada pela oscilação excessiva e descontrolada, que se degrada com o envelhecimento e é um fator de risco para a ocorrência de quedas, especialmente em doenças neurodegenerativas como a doença de Alzheimer. Este é um distúrbio postural que influencia diretamente a marcha desses indivíduos, o que desencadeia as quedas mais graves em comparação com as pessoas mais idosas. Então, somando a isso em nível músculo-esquelético, conforme a patologia progride, a hipotrofia muscular ocorre somente as estruturas musculares. Além disso, a força muscular, principalmente em membros inferiores, também é prejudicada com o avanço da doença, ocorrendo uma diminuição no recrutamento e nas atividades das unidades motoras. A doença de Alzheimer, ela acaba prejudicando a propriocepção do corpo do paciente. A propriocepção, também denominada como sinestesia, é o termo utilizado para nomear a capacidade de reconhecer a localização espacial do corpo, sua posição e orientação, a força exercida pelos músculos e a posição de cada parte do corpo, gerando perda de reflexos, perda de equilíbrio do corpo. Não existe um exame específico para fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, ou para a maioria das outras formas de demência. Os médicos normalmente eles utilizam vários exames e avaliações para determinar se os sintomas se encaixam e os certos critérios e para excluir outras causas possíveis para esses sintomas. Esse distúrbio postural influencia diretamente a marcha desses indivíduos, o que desencadeia quedas mais graves, somando-se às contraturas musculares. Além disso, a força muscular, principalmente em membros inferiores, também é prejudicada com o avanço da doença, ocorrendo uma diminuição no recrutamento e na ativação das unidades motoras. Referente então à análise da marcha dos pacientes do artigo, que foi retirado da graduação de fisioterapia pela Universidade de Caxias do Sul, então constituiu-se de uma pesquisa descritiva com um delineamento transversal. Foram analisados grupos de controle, compostos por 10 idosos sem alteração cognitiva, e um grupo de Alzheimer, compostos por 8 idosos com demência. Então, após essa minuciosa avaliação cognitiva, os sujeitos selecionados foram encaminhados ao laboratório de marcha para a coleta de dados. Para a adaptação dos participantes ao protocolo, primeiramente foi solicitado aos sujeitos que caminhassem 8 metros em linha reta, na velocidade autoselecionada no local destinado à coleta de marcha do laboratório. Então, os sujeitos memorizavam o número de passo e o ritmo necessário para serem capazes de realizar o contato com a plataforma, ora com o pé direito e ora com o pé esquerdo. Após então a familiarização, foram afixados marcadores reflexivos nos seguintes pontos anatômicos: na crista ilíaca superior anterior, na crista ilíaca superior posterior, coxa, joelho, tíbia, tornozelo, calcanhar e primeiro dedo do pé, todos esses em ambos os lados. O protocolo então consistiu na realização de passos sobre a plataforma, fazendo em todas as alternativas o mesmo percurso da sessão da familiarização. Tentativas foram realizadas até que 8 passos fossem capturados integralmente. Para a captura então da trajetória tridimensional dos marcadores posicionados no corpo dos sujeitos, foi utilizado um sistema de cinemetria dotado de 7 câmeras integradas. Os dados cinemáticos foram coletados em uma taxa de amostragem de 10 HS. Os dados de força de reação do solo foram coletados por meio de 2 plataformas de força.
então adaptadas no mesmo o plano do solo do laboratório. Na tabela 1 abaixo foram demonstrados os dados referentes a características dos sujeitos envolvidos na pesquisa. E na tabela 2, observava-se o resultado da análise das variáveis cinemáticas do espaço temporais da marcha. Os resultados que destacam são diferentes entre o grupo estudado e todos os aspectos estudados, exceto a largura do passo. Todos os valores foram claramente especificados na tabela 2. Portanto, fica bastante evidente neste estudo que a doença de Alzheimer afeta diretamente tanto a parte cognitiva quanto a parte motora, causando uma diminuição nos valores do espaço temporais da marcha, como a cadência, velocidade, comprimento do passo e passada, interferindo diretamente na locomoção do indivíduo que apresenta essa patologia. Então, como principal limitação deste estudo, sugere-se o baixo número amostral, tornando-se a análise estatística limitada na sua avaliação. Através de testes funcionais como o Shape-Up, comprovaram então que pacientes do DA demonstraram alterações significativas em membros inferiores, comprometendo diretamente a velocidade da marcha e a mobilidade funcional desses indivíduos quando comparados a idosos sem a demência. Observou-se também que durante a execução da mesma, houve uma diminuição da velocidade do comprimento da passada e uma assimetria dos passos. Somando isso, ocorre uma diminuição da magnitude das acelerações do tronco. Relatam em um estudo longitudinal com esta população que a velocidade da marcha e o comprimento do passo durante as atividades de dupla tarefa deterioraram à medida que avançavam no DA. Então, referente às discussões do artigo, através da tabela 1, então, percebemos que o sujeito, entre o grupo analisado, apresenta regularidade nos itens que poderiam causar um viés de interpretação, como, por exemplo, a idade, o biotipo corporal, efetivando que todas as variações espaciais e temporais obtidas na análise da marcha pode variar de acordo com os fatores biológicos, como idade e característica física, por exemplo, a altura e o peso. Em relação às avaliações cognitivas, além do diagnóstico do médico de Alzheimer, 2 testes ajudaram a reforçar o tal achado. Atualmente é o mini exame de estado mental e o CDR, que são testes rápidos, de fácil aplicação e muito utilizado na detecção de alterações cognitivas. Em relação à tabela 2, pode-se verificar que ao realizar a comparação entre o grupo, os danos motores dos pacientes com a doença segue uma mesma evolução que o comportamento cognitivo, ou seja, decrescem. Ficou evidente que tanto a cadência, comprimento do passo, passada e velocidade diminuem seus valores de maneira expressiva. Evidenciaram que os idosos com a doença de Alzheimer apresentam comprometimento de agilidade e mobilidade, quando comparados ao idoso sem demência. Seguindo a progressão da doença, outro estudo afirma que a fraqueza muscular dos membros inferiores e a diminuição da sensibilidade periférica são agravadas em pacientes portadores da doença. Estes têm as dificuldades de regulação das respostas relacionadas e a velocidade e a precisão, afetando diretamente a locomoção. Então agora nós vamos falar então sobre o atendimento da físio para esse tipo de paciente, né? O fisioterapeuta, ele vai iniciar então com um tratamento de reabilitação, né, dos movimentos que o déficit de Alzheimer causa nos pacientes, né? Então, nessa imagem aqui, a gente consegue ver o fisioterapeuta fazendo um exercício, né, de reabilitação da marcha do paciente, né? Provavelmente esse paciente ele tem a doença de Alzheimer, né? Então, ali, o paciente ele precisa ter precisão na hora de dar os passos, sem derrubar nenhuma madeirinha. Isso tudo para ajudar na propriocepção, que nada mais é do que a noção de espaço no corpo, né? Ele ter precisão nos passos, ter noção dos movimentos que ele faz, né?
Nessa outra imagem também, que parece ser num programa até de televisão, é uma fisioterapeuta mostrando a falta de equilíbrio nos idosos, né? Mas isso também acontece principalmente, então, nos idosos que têm Alzheimer, né? A falta de equilíbrio, né? Então é feito um exercício também de reabilitação para ajudar, né, nessa falta de equilíbrio causada pela doença.